Olá você, é um prazer estar com vocês aqui novamente e dessa vez no Papo de Gente e Gestão estou trazendo um tema aqui que realmente tira o sono dos empresários. Né? Quais são os problemas jurídicos que atrapalham você no dia a dia da tua empresa? Como que você consegue se prevenir com relação a isso? E óbvio, né, que essa preocupação não é só apenas para você que já empreende, pode ser para aquele que está tentando ou pensando em empreender e para aquele executivo ali que responde para uma área e precisa ali entregar processos corretos para sua empresa para evitar possíveis passivos. Né? E para poder me ajudar nessa conversa, eu estou aqui com 3 grandes amigos que já vou apresentá-lo para vocês, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvio Domingues, eu sou diretor comercial, trabalho na área de vendas há mais de 30 anos, ajudando as empresas a entregar os seus melhores resultados e é um grande prazer poder contribuir aqui com um pouquinho da minha experiência para vocês. Aqui à minha direita, Alisson Soares, o Elon Musk dos dados, a pessoa que trabalha ali com planejamento de vendas e inteligência de mercado. Alisson, por favor, se apresenta para o pessoal mais uma vez. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Estamos muito felizes aqui de estar com vocês. Eu sou o Alisson, tenho mais de 5 anos de experiência na área de inteligência de mercado, tendo passado também pelo comercial, marketing e planejamento de vendas. A gente vai falar um pouquinho dos problemas que tiram sono aí dos empresários e também de nós enquanto gestores departamentais que impactam diretamente aí nossos possíveis problemas no resultado das empresas. Sejam bem-vindos. Obrigado, Alisson. E também estou aqui com ela, a destruidora de metas, Fernanda Duarte. Obrigado, Fê, pela presença. Aí, se apresenta o pessoal, por favor. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês nessa roda desse bate-papo. Então, meu nome é Fernanda Duarte, atuo na área de vendas, né, há 11 anos, como gestora comercial há 5 anos. E esse tema é um tema muito importante, né, quando a gente olha para o lado comercial em si. Porque a gente está diretamente ligado aos contratos que a gente firma com as empresas, né? Então, é importante a gente olhar os pontos fortes que a gente precisa ter nesse cuidado do preenchimento de contratos. Então, muito obrigada, estou muito feliz pelo convite e espero poder contribuir positivamente aqui para esse bate-papo. Já está contribuindo, Fê. É sempre um grande prazer ter você aqui com a gente. E estou aqui com ela, a advogada, a gente boa, doutora Bruna Minuzzi. E aí, Bruna, se apresenta, pessoal, por favor. Oi, gente, mais uma vez aqui, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Bruna, eu sou advogada há 12 anos, minha especialização é em contratos e em consumidor, meu foco é em direito empresarial, eu gosto muito dessa área de empresas, estratégias empresariais, direito contencioso, essa coisa do vamos nos prevenir um pouquinho. Atuo agora como gestora de departamento jurídico interno de empresa há aproximadamente uns 4 anos. Adorei o tema, adoro quando o jurídico é super valorizado e importante para todos esses temas. E é isso, vamos lá. Muito bom, doutor. Bom, você sabe que você é a estrela dessa mesa, né? Esse tema aqui é seu. Então, acho que eu vou levantar, vou deixar você conduzir ele sozinho aqui, pode falar à vontade. Mas brincadeira, Bruna. Tenho aqui comigo que, acho que mais do que ter um bom advogado, uma boa assessoria jurídica, as empresas precisam ter pessoas do jurídico ou advogados que se interessem pelo negócio. Né? Isso, para mim, faz toda a diferença. Aquele advogado realmente que é engajado, que pensa o seguinte, o que eu posso fazer para viabilizar aquilo para a companhia? Né? Eu tenho um chefe que ele fala o seguinte, como não fazer, você já sabe. Sim. Agora me fala como que você vai fazer. Né? Brinquei na nossa outra conversa que você sempre olha o copo meio cheio, não meio vazio. Né? Faz a diferença realmente ter um advogado que esteja engajado ali no processo, que pense junto com a empresa? Faz toda a diferença, toda a diferença. Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu vou ter que fazer, eu só preciso descobrir como. Não é opcional você fazer ou não fazer, você já sabe o que você vai precisar fazer, mas como fazer? Eu acho que o jurídico entra bastante nisso daí, porque a gente sabe o que não pode fazer, a gente sabe o que pode fazer, e a gente tem que encontrar ali aquela brechinha, aquele jeitinho, aquela coisa... A segurança jurídica. A segurança jurídica para a gente conseguir chegar no resultado que a gente vai ter que chegar. Porque, né, de novo, não é opcional. Foi imposto ali alguma coisa para algum setor, para alguma área, para algum responsável, e a gente precisa daquela meta, a gente precisa daquele resultado. Então, como chegar nele
de uma forma regular, de uma forma legal, e como organizar a estratégia para chegar nesse resultado sem infringir nada grave ali, sem nenhuma infração legal. Bacana, Bruno. Mas é legal quando a gente chega realmente no jurídico, a gente pensa que o jurídico está conosco, assim, como que a gente vai fazer para chegar lá? E, Bruna, o tema é, né, o que tira o sono do empresário com relação a problemas jurídicos? Na sua opinião, o que é isso? Porque, cara, quando a gente fala de jurídico é tanta coisa, né? Passa por contrato, acho que passa, né, enfim, até por cláusulas trabalhistas ali, e quase tudo gera um passivo, né? Enfim, que isso acaba comprometendo demais ali o resultado de uma companhia quando é surpreendida com algum tipo de ação. Mas o que de fato tira ali o sono do empresário com relação a questões jurídicas? Silvio, um pouquinho antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um parênteses. Antes de atuar como departamento jurídico interno, né, antes de estar dentro de uma empresa, eu trabalhei em escritório muitos anos. Foram muitos anos mesmo. Eu brinco que mais da metade da minha vida já está no direito aí. Eu sempre gostei muito da área contenciosa, da área preventiva, que é o como evitar um problema, sabe? Eu acho que a gente tem muito essa cultura do jurídico do resolva o problema. Mas a gente tem um passo antes, que é o que você pode fazer para evitar um problema. E aí, quando eu entrei para áreas internas, para a área de empresa, dentro da empresa, a primeira coisa que eu acho que é muito relevante é desburocratização. Por quê? As pessoas têm medo de advogado, a gente é meio chato mesmo, a gente sabe, né? A classe já é ali meio, às vezes, mal representada, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que a gente gosta de burocratizar, até porque muitas das vezes é necessário burocratizar algumas etapas, algumas situações. E as pessoas, elas pulam essa etapa, porque parece que não vai dar certo, ou vai ficar complicado, ou vai ficar tudo isso. Então, dentro de uma empresa, eu acho que um departamento jurídico, ele precisa ser não burocrático, precisa ser acessível. E uma das primeiras coisas que eu busquei fazer quando eu entrei em empresa é: não tenha medo do jurídico, faça uma pergunta antes. Porque essa pergunta pode evitar tirar o sono do empresário depois. A sua pergunta pode parecer boba agora, ela pode parecer inofensiva agora, mas se você não fizer ela agora, o problema depois pode vir. Então, o sono do empresário pode ser tirado por uma falta desse acesso, uma falta de uma atenção anterior, bem antes, né? Desse contencioso que você pode fazer ali. Então, eu acho que o grande primeiro passo é tentar desburocratizar algumas coisas e evitar tirar o sono do empresário. Aí, depois não conseguiu, vamos ter que tirar o sono dele mesmo, onde é que chega? Aí, eu acho que a gente chega no grande problema, que eu entendo que são dois: passivo trabalhista e quando você mexe no bolso, né? Isso não é só para empresário, você pode afetar um orçamento muito grande dentro de uma empresa, seja de qual tamanho for a empresa. Isso a gente está falando de microempresa, de empresas de médio porte, grande porte e etc. Porque o orçamento dela afetado, o empresário não está dormindo. Uhum. Um passivo trabalhista, que a qualquer momento isso pode virar um grande problema para ele, porque isso gera, né, inúmeros reflexos, tanto para a equipe, que se um cara ganhar ali com aquele pedido, aquela coisa, a gente sabe que outro pode sair e entrar com a mesma coisa, e outro. A gente nunca consegue ver o jurídico como um problema individual. Porque um passivo trabalhista, o cara ganhou naquele caso, outro que saiu do mesmo setor entra e ganha do mesmo caso, e o outro. Não, é o efeito dominó, probleminha, né? Vira um problemão. Então, a gente sabe que passivo trabalhista, e acho que orçamento são os dois problemas que tiram o sono de empresário e que afetam diretamente jurídico e o trabalho do jurídico ali. Eu imagino, eu vou correr um risco gigantesco aqui, porque quando eu te apresentei como advogada gente boa, e você está falando que a gente uma ouvido prazeres, não sei o que, o pessoal tem medo de advogado, eu me lembrei de uma piada, e eu sou um péssimo contador de piada, então são dois riscos, né? Um de ser cancelado, o outro tomar um processo. Mas você sabe o que significa um ônibus caindo com um advogado num precipício? Um desperdício. Porque poderiam ter mais 30
Brincadeira, doutora, brincadeira, amigo. Isso vai Amigo, voltar, amigo, né? doutor. Mas ficando você imagina a ação contra esse motorista, tá? Um deles que ficar ali, você já imagina a indenização. Brincadeira, doutora. Perdoem, viu, pela piada. Enfim, advogados são meus amigos, a gente precisa de vocês. Mas, Alisson, olha só, a doutora falou aqui que o que tira o sono do empresário, talvez na maior proporção, são passivos trabalhistas. E eu imagino porque cada colaborador tem ali, né, uma possibilidade de gerar um passivo. Você é um cara que cuida de remuneração variável, né? Cuida de planejamento de vendas também, mas olha a remuneração dessas pessoas com um conceito de meritocracia. Às vezes, a gente acaba, por questão de afinidade, ajudando uma pessoa. Não, peraí, você não chegou no resultado, mas eu vou fazer com que você receba aqui o teu valor. Ou não, essa pessoa aqui, sei lá, te deu um argumento que você achou meio plausível e você acaba compensando aquilo, permitindo que ela receba algo que ela não poderia receber de acordo com a regra. E isso tudo gera passivo, penso eu. Né? Como é que fazer para poder controlar isso e evitar realmente que isso gere uma dor de cabeça para o empresário? O que precisa estar muito bem definido são as regras, né? Então, por exemplo, eu desejo reconhecer as melhores performances, né? As pessoas que atingirem metas, mas eu não posso ter isso por afinidade, de forma alguma porque eu gosto da pessoa, porque eu acho que ela é uma pessoa que é gente boa e tal. Não, tem que ser sempre por mérito, né? Então, a pessoa tem que ter uma meta. Quando ela superar essa meta, eu posso, por exemplo, reconhecer isso através de uma campanha, né? Então, na campanha você estipula, quando ocorre uma superação, você premia e reconhece aí essa superação. Mas isso não pode ser segmentado, por exemplo, só para uma pessoa que tem o mesmo cargo. Então, vamos usar o exemplo de um vendedor. Então, o cargo é o vendedor e eu tenho, sei lá, um mesmo vendedor numa região diferente, que possui o mesmo salário, mesma gratificação e também todas as mesmas funções aí de execução. Eu não posso simplesmente criar uma campanha só para o vendedor A. Se eu tenho uma outra pessoa na empresa com o mesmo cargo, com as funções similares, eu preciso estender isso para todas as pessoas daquele mesmo cargo. Então, essa segurança jurídica, né, Bruna, ela precisa ser muito bem atrelada a uma campanha, por exemplo, a um modelo de remuneração variável também. Eu não posso ter regras diferentes para pessoas que estão dentro de um mesmo cargo. Se o cargo for diferente, com funções diferentes, atribuições, aí tudo bem. Aí é uma outra regra que tem que ter para o outro cargo. Mas se a gente está falando de pessoas que tem o mesmo nível de serviço ali, mesmas funções, eu não posso ter em nenhum cenário regras diferentes para pessoas que executam a mesma função. Correto, No que Bruno? diz respeito a campanhas e esse tipo de incentivo, sim, faz todo sentido. A equiparação entre os cargos, entre os colaboradores, é um ponto muito, muito sensível, né, eu diria. A gente precisa pontuar que as campanhas, elas têm sempre um objetivo. E o objetivo não é o benefício de um colaborador só. É o benefício como um todo, seja de divulgação de um produto, seja de um estímulo para uma equipe como um todo, seja para uma marca da empresa. Tem inúmeros motivos pelo qual uma campanha pode ser colocada. E ela não é beneficiar um colaborador. Para benefício de um colaborador específico que esteja atingindo coisas diferentes, que esteja trabalhando de formas diferentes, que precise de um auxílio diferente, etc., a gente tem diversos caminhos que a lei permite que você possa agregar a esse colaborador, desde que não seja o jeitinho, desde que não seja o você não alcançou a meta, mas eu vou te dar alguma coisinha ali e tudo mais. E as campanhas, elas servem para garantir exatamente que todos do mesmo nível, na mesma capacitação e nas mesmas condições possam alcançar uma coisa extra, um além do que eles já alcançariam, e fica todo mundo igual, todo mundo com a mesma condição. Eu acho que essa parte da equiparação é bem relevante mesmo. Muito bacana. Deixa eu pingar a bola aqui para a Fernanda agora, que é uma especialista em vendas, né, Fê? E a gente vê que as empresas, tentando buscar mais produtividade, investem em campanhas, né? Investem em conceito de premiação.
né? E tudo isso tem que ter essa segurança jurídica, esse respaldo jurídico. As campanhas têm que estar bastante claras, com data de início e fim, tem que ter a adesão ali do colaborador em participar, né? Enfim, tem que ter o ganho extraordinário, ou seja, tem que ser uma coisa que esteja além do que ele foi contratado para fazer. Essas são as regras básicas e a gente vai poder discutir sobre isso num outro tema, numa outra conversa. Mas dentro da tua experiência comercial, quais são os modelos de campanha que você já viu as empresas contratarem para poder assim melhorar a sua produtividade? É bem engraçado e muito interessante esse tema, por sinal, porque muitas vezes quando a gente fala em campanha, a gente acaba olhando mais para vendedores. Pô, meu vendedor, ele já tem ali uma remuneração variável, né, que foi falado aqui. Então, o que é essa remuneração variável? Uma comissão, né, que tem que ser feito através de um pagamento em holerite, enfim. Quando a gente olha para uma campanha propriamente dita, e o Silvio bem colocou sobre esses indicadores e tudo mais, a gente pode levar isso, disseminar isso para todos os setores, né? Então, eu me recordo aqui de uma situação que eu peguei que foi bem engraçada, que a empresa, ela precisava, engraçada assim, né? Porque a empresa precisava diminuir custo, né? Com papéis, com energia, enfim, e eles não sabiam como fazer isso. Então, eles criaram ali alguns indicadores para os setores que cada vez que eles chegassem naquele número, eles iam receber uma pontuação. E no final, ia dar uma premiação. E essa premiação, ela era medida também individual, mas coletivo, por setor. Então, assim, eu achei uma experiência super legal, que foge um pouquinho à regra, porque normalmente as pessoas acabam olhando a campanha em si voltada para o setor comercial, e não, a gente pode ir para um administrativo, para uma zeladoria, a gente tem compras, né? Porque se eu conseguir diminuir ali, eu estou comprando, mas se eu estou conseguindo trazer coisas mais baratas para dentro da empresa, por que não premiar esse cara? Né? Então, a gente tem diversas campanhas que a gente pode fazer dentro de uma única empresa, por sinal. Eu acho muito legal. Vou pegar carona nesse aqui, porque comercialmente é um tema né, que me mobiliza, não tem como, né? Mas eu lembro de uma campanha que foi fechada também, onde a construtora, ela alugava alguns maquinários, né, enfim, para sua obra. Então, alugava por X período e se ela ficasse menos tempo com aquele maquinário, ela economizaria. Então, ela colocou um conceito de redução de prazo para a entrega das etapas da obra. E se eles conseguissem, os colaboradores conseguissem entregar, então, aquelas etapas em menos tempo, o valor que eles economizaram com relação à devolução daquele equipamento, uma parte dele voltava com premiação aos colaboradores. Campanha clara, né, doutora? Sim. E que trouxe uma rentabilidade gigante ali para a companhia e uma gratificação interessante ali para os colaboradores também. Eu gosto muito da palavra estratégia, mas tem uma segunda palavra que eu adoro seguir, que entra muito bem nesse caminho. Criatividade. Boa. Porque para você fazer uma campanha, você só precisa entender a necessidade e ser criativo. Então, igual a Fernanda falou, não necessariamente é uma equipe de vendas. Pode ser, vamos entregar antes uma obra, vamos economizar em alguma outra coisa, vamos fazer, sei lá, ter mais acessos nas nossas redes sociais, vamos divulgar alguma coisa. Coisas, né? Tem 1 milhão de coisas que o empresário pode estimular internamente a equipe dele para trazer resultado para a empresa, e esse resultado pode ser de economia, pode ser de traga clientes, pode ser de qualquer outra coisa, né? Ele vai pensar qual é a necessidade que ele tem ali, fazer esse estímulo pro colaborador dele, e ele pode pagar. E tem gente que simplesmente não sabe que pode fazer isso, né? Eu acho que uma das coisas que o jurídico talvez não tão bem usado é nesse lado de criatividade. Tem muita gente que leva jurídico pro lado problema, mas a gente pode criar soluções antes mesmo de saber o que efetivamente a empresa pode estar precisando. Eu acho que essa parte dos setores se conversando, a gente pode trazer muita coisa. Tem muito benefício que ele é legal, muito não, né? Eles são legais, eles são decorrentes de lei, eles são decorrentes de portarias, de resoluções. Você pega um Vale Alimentação, um PAT, ele tem uma portaria específica sobre isso. Você pega premiação, ajuda de custo, tá dentro de uma reforma trabalhista, ou seja, a própria lei entendeu a necessidade de um empresário e tudo mais. E às vezes tem empresário que não tá sabendo que pode fazer isso.
ele pode criar uma campanha, ele pode estimular o colaborador dele a fazer tanta coisa, a trazer tanto resultado para ele, e ele tá buscando auxílio, ele tá buscando gente fora para fazer coisa por ele, que o próprio colaborador pode fazer e ele pode remunerar ele por isso, sem ter prejuízo, né? Só tendo retorno positivo e estimulando as pessoas ali dentro. Então, eu acho que criatividade e estratégia para a campanha andam muito juntos aí nesse momento. Muito bacana. E isso independe do tamanho da empresa. Independe do né? tamanho Pode de ser uma empresa com 1, 2 funcionários, a empresa pode contratar uma campanha também, né, Alisson? Perfeito. Qualquer tipo de empresa a gente pode aplicar um tipo de campanha. A lei é para todo mundo. Exatamente. Que bacana, que bacana. Fê, vou jogar para você aqui novamente. Quando a gente fala, seja de campanha, seja de qualquer outro tipo de produto, qualquer outro tipo de serviço que uma empresa contrate, sempre está atrelado a um contrato. E eu acho aqui, doutora, que junto com o passivo trabalhista, contratos também tiram o sono dos empresários. Acho que um contrato mal desenhado, né, pode gerar ali um grande problema mais para frente. Fê, como administrar esse desejo de fazer negócio com a necessidade de não mexer em algumas condições pétreas ali das cláusulas contratuais? O maior calo, e aí eu vou falar da minha área, né, que eu entendo mais, obviamente, né, de um vendedor, é o preenchimento de um contrato. Meu Deus, nós não entendemos, eu vou colocar nós, porque eu sou vendedora também, embora eu seja uma vendedora muito focada nessa área de processos, né, tá enraizado, não sai de mim, eu tento, mas a venda, ela brilha muito, mas elencado com a venda tem os processos, porque evita dor de cabeça futura para os empresários, né, então eu acabo sendo muito detalhista nesse sentido. Então, sabendo que existem as cláusulas gerais que não podem ser modificadas, a gente, para poder elencar e elaborar um bom contrato que seja seguro, né, com um alinhamento prévio, obviamente, da empresa que você está, de direcionamento, né, tão importante quanto, né, a gente poder seguir um modelo de contrato sem fazer as alterações de cláusulas, saber as informações que a gente precisa colocar nesses contratos, né? Então, se eu estou fazendo o preenchimento correto de uma razão social, né? Se as pessoas que são sócios administradores, eles estão cientes se essa assinatura é condizente ao contrato social desse empresário, justamente para que não se tenha riscos. Então, toda vez, né, que você leva um contrato para dentro de casa, antes mesmo de você dar o segmento, é a conferência. Né? É a conferência, é o entendimento real, se aquilo que você está levando para a empresa é seguro frente à documentação necessária para poder seguir com o processo interno. E, doutora, eu imagino que isso seja assim, extremamente amplo. O contrato é contrato, pode ser contrato de qualquer coisa, né, cara? Mas o que um contrato seguro deve ter? Eu acho que trazendo para a nossa realidade aqui do nosso bate-papo, a gente pode levar para o seguinte caminho. Enquanto departamento jurídico que vende um produto, eu penso em duas coisas. Eu tenho que proteger a empresa que eu trabalho, por óbvio, né? A gente é o nosso papel, a nossa segurança, a segurança jurídica do empresário, dono do produto, e a gente tem que ter a segurança jurídica do produto. Então, assim, eu quero comercializar um produto seguro. Eu quero comercializar um produto com amparo legal. Eu quero comercializar um produto que possa mudar a vida do empresário que está adquirindo aquele produto. Então, o contrato, eu entendo que ele tem que ter não só todas as informações relevantes para uma negociação, né, regras básicas de contrato, mas detalhes, nomes muito pontuais. Vou te dar um exemplo da necessidade de contrato com esse passivo trabalhista, tá? Que a gente estava conversando agora há pouco. Você imagina você fazer uma contratação de um produto que não está claro no contrato qual é, e você está pagando um colaborador da sua empresa através desse produto que não está claro num contrato, e esse colaborador processar a empresa? Como é que você vai provar que o que você tinha disponibilizado para ele era aquilo? Então, além de tudo, a pessoa que elabora um contrato de um produto a ser comercializado, ela tem uma obrigação moral
de passar essa segurança, porque é isso que você está vendendo. Você não está vendendo só um produto que vai beneficiar aquele colaborador passando um dinheiro, ou um benefício, ou uma condição diferente, ou etc. Não, você está, além de beneficiando o colaborador que vai receber, você está protegendo o empresário que está dando esse benefício. Então, o contrato ele tem uma responsabilidade muito grande por trás dela, que às vezes as pessoas acham que é frescura, é burocracia, ou é qualquer outra coisa. Então, a gente pega, por exemplo, alimentação, que é um pouco mais comum a gente ver. Você tá dando um cartão, você imagina você contrata uma empresa de benefícios que não tá claro que é um vale alimentação ou um vale refeição. Todos os meses você dá para um colaborador uma verba e aí esse colaborador te processa. Como que você vai mostrar que essa verba que você dava era de alimentação, que veio de um cartão, que veio desse contrato, que veio dessa empresa? Tudo isso é um caminho que a gente só vai pensar a hora que chega a trabalhista, a hora que chega a ação. Porque agora é chato ter que preencher o nome da empresa, agora a empresa tá, poxa, mas eu tenho que dar o contrato social, eu tenho que assinar um negócio. Sim, você precisa, porque lá na frente eu vou mostrar, se você precisar, que você contratou certinho, que você veio aqui, você buscou dar um benefício correto para o seu colaborador e você tem esse amparo. Então, parece uma burocracia desnecessária, mas lá na frente, se um dia você precisar, você vai falar, ainda bem que eu preenchi com o nome da empresa certinho, ainda bem que eu tenho um contrato que descreve exatamente qual é o produto que eu adquiri, e isso me permite agora mostrar que o que eu estava fazendo, que o que eu estava pagando, que o que eu estava disponibilizando é exatamente aquilo ali. Então, eu acho que o contrato tem essa responsabilidade muito grande ali por trás. Caramba, doutora, você falou, fiquei me contendo aqui, porque quando você fala em benefícios, eu me atentei aqui que muitas empresas estão se aventurando por um benefício novo, que é o benefício flexível, né? Então, tem regras claras que regulam ali, né, o programa do seu trabalhador, só que muitas empresas estão colocando benefícios flexíveis e isso é uma tendência extremamente interessante. Só que ainda não está totalmente regulada, né? Saiu um decreto, né, no final do ano passado, né, no dia acho que 10 de novembro, né, do ano passado, acho que é o decreto 10.854, que ele tenta regular isso, inclusive deixando bastante claro que quando você fala de benefício, alimentação e refeição ligada ao PAT, eles têm que ter saldos distintos e não pode misturar com nenhum outro tipo de benefício que você queira dar, seja uma ajuda de TV por assinatura, seja uma ajuda de custo academia, qualquer, não pode misturar, né? E eu lembro até que houve ali uma entrevista coletiva, né, com o Ministério do Trabalho, onde o ministro Onyx Lorenzoni deixou claro, o cara não pode receber o cartão de alimentação e pagar a TV por assinatura dele. Isso está errado. Tem que prestar atenção nisso, né? Porque isso é passivo puro, né, na veia, né? Tem. Totalmente. A gente precisa estar atento à lei, mas tem empresários, e dependendo do porte de algumas empresas, eles não têm essa assessoria ou condição de ter uma assessoria que busque as atualizações legais, né? Então, a legislação, ela muda muito e a qualquer momento, se você não estiver acompanhando, você de repente acha que ela mudou, mas ela passa por todo um processo de atualização e tudo mais. E se você é um empresário que não tem ou condição ou prioridade de uma assessoria, de uma consultoria, você precisa buscar um produto que já te dê essa segurança. É um pouco comum, vai virar até um julgamento, assim, mas eu acho que é um pouco comum a gente buscar um benefício muito amplo e se iludir. Sabe aquela história do quando o milagre é bom, muito, a gente desconfia ali do santo? É mais ou menos o que acontece, sabe? A gente precisa pensar que benefícios são legais, eles estão dentro de legislação, tá dentro de CLT, tá dentro de portaria, tá dentro de um monte de coisa. Só que não é porque um dia alguém disse que pode de qualquer jeito. Então, a gente tentar entender o que o colaborador quer, mas o que a lei permite e unir as duas coisas,
essenciais, são duas coisas essenciais. Então a gente tem que buscar produto que quando ele for apresentado para você, ele tenha fundamento. Porque se você não tem quem faça isso por você, se você não tem quem vai ficar procurando a brechinha, a condição nova, o benefício, o jeito que você pode desenvolver alguma coisa, você pode estar achando que você fez um grande negócio e você fez uma grande besteira. Entendeu? Né? E até, né, seguindo o que a Bruna traz pra gente, muitas vezes quem vai comprar a ideia de um benefício, seja ele flexível ou não, e precisa se atentar até para chegar para o empresário e falar, ó, tem aqui algumas condições que a gente precisa estudar melhor. É o RH. É o RH que faz toda essa ponte, né? O RH junto com o jurídico. E o RH, para não ter um trabalho, um problema, ela quer manter boas pessoas no quadro de colaboradores, acaba não olhando para esse calinho, né? Porque exatamente, se eu preciso dar algo destinado para uma alimentação, ou se eu quero criar algo diferente que possa ajudar um home office, de que forma, né? Aí entra a parte da conversa, da comunicação que a Bruna falou aqui no início, né? Vamos às áreas interagirem e entender o que eu estou buscando para que eu tenha essa segurança jurídica e não tenha essa dor de cabeça futura para o empresário. Acho que... Complementando um pouquinho o que você falou, Fer, eu acho que ter o RH e ter um jurídico, às vezes pode exigir um porte maior de uma empresa. E às vezes um empresário que está buscando crescer, ele ainda não tem esses departamentos muito bem estabelecidos e ele acha mais fácil. O caminho mais fácil é bota tudo junto aqui, pega tudo junto ali, beneficia tudo desse jeito, faz tudo achando que ele tá indo num caminho mais curto, que ele tá indo num caminho mais fácil, pensa muito no hoje, né? Que enquanto ele ainda não tem um amparo muito grande por trás dele, e ele não busca exatamente a segurança que ele precisava ali por trás dele. Concordo plenamente. Legal, acho que além desse conhecimento jurídico que é importante você ter sobre o produto que você está aplicando ali o benefício, se você faz isso de forma errada, ele gera com certeza um passivo trabalhista, né? Mas o que mais poderia gerar um passivo trabalhista para o empresário hoje, Bruna? Um pouquinho antes, só para concluir essa parte de passivo trabalhista de contrato, eu acho que a gente precisa de uma conclusão aqui bem relevante. Gerar passivo trabalhista não significa que você tem um problema, porque você não pode evitar que a pessoa simplesmente entre contra você. Ela pode entrar, mas você pode ter razão. E as pessoas, elas generalizam um pouco, entraram com uma ação contra mim, tem um problema, acabou, já era para mim. Não! Se você tem o método de defesa, se você tem a documentação, se você tem tudo isso organizado, deu bom pra você, entendeu? Então, não necessariamente você tem que enxergar, ter recebido um passivo trabalhista como já me ferrei. Não, existe uma outra etapa. E aí, essa segunda etapa, que é a etapa de defesa, entra toda essa parte da segurança jurídica. Hoje, se você recebe um passivo trabalhista, querendo ou não, tem gente que tenta sorte. Tem gente que acha, ela se julga no direito de buscar uma indenização ou uma reclamatória trabalhista, ou seja lá o que for, até porque é um direito dela buscar o judiciário para essa reclamação. A gente pensa enquanto empresa, minha cabeça é muito empresa, tá? Então, a gente vai buscar a seguinte questão. Um ex-colaborador entrou com uma ação trabalhista contra você, empresa, seja ela qual porte for. O que você pagava para ela, você pagava corretamente? Então, o que está dentro da folha tinha que estar dentro da folha? O que está fora da folha? Você tinha uma campanha? Era uma ajuda de custo? Era uma premiação? Era um vale alimentação? Você fazia o desconto correto? Tá lançado na folha? O vale alimentação você pagava seguindo as normas do PAT? Então, assim, o saldo tá individualizado, a forma do plástico tá individualizada, a empresa que você contratou para disponibilizar esse benefício, ela tá regular para poder fazer tudo isso? Você tendo todas essas informações, é só mais uma ação. Ela não é um grande problema. E a gente pensa que detalhes podem não interferir.
E hoje, quando você pega uma CLT, quando você pega um processo trabalhista, você pega decisões de tribunais, é muito fácil você descaracterizar vários benefícios. Então, uma das coisas que eu acho muito importante para passivos trabalhistas é a organização desses documentos, né? Você ter isso tudo documentado. E vamos trabalhar com a hipótese do você não tem tudo isso documentado, você não tem o setor para organizar isso para você, você não tem o RH, você não tem o financeiro, você não tem todas essas situações. Você tendo uma empresa por trás que te deu esse respaldo, olha, o ex-colaborador aqui entrou com uma ação, me manda o contrato, você tem cópia de como era o cartão, no cartão denominado qual o produto, qual o benefício que você deu. Então, você não deu um dinheiro, você não tá com aquele recibinho azulzinho simples, que você não sabe do que é, que vai ter que prestar contas, não vai ter que arquivar um monte de coisa. Você pode pegar o extrato pra mim de tudo que foi depositado, tá aqui, tá o nome da pessoa, onde ela gastou, o jeito que foi, quanto ficou de saldo, quando que entrou. Você mostra sazonalidade ou não, você mostra a periodicidade, você mostra tanta coisa que hoje você desonera um setor para ficar organizando tudo isso e você pode simplesmente mostrar, levar um extrato e tudo mais. Enquanto rotina jurídica, faz parte do meu dia a dia responder ofícios judiciais. Porque os juízes mandam para as empresas perguntando: a empresa tal realmente pagava? A empresa tal tinha aquele contrato? Manda o extrato do período tal e tal. A empresa não precisa mais se preocupar com isso. Você tem um produto que faz isso por você. E você tem uma terceira pessoa provando que você fazia aquilo. Você tem toda a rastreabilidade, exato, né, do benefício. Exato. Então, eu acho que a parte contratual, só pra gente finalizar esse tema, o que o Alisson me perguntou o que mais tira o sono, eu acho que é desorganização, tá? E aí, você não ter um setor que possa fazer isso por você, mas se você tem um produto que faz isso por você, já te deixa mais tranquilo. Porque não necessariamente você ter uma ação significa que você vai perder essa ação, né? Agora vou deixar a bola aqui com você ainda. Você falou que as pessoas, evidentemente, elas têm o direito de mover uma ação trabalhista contra a empresa, é um direito dela. Só que me parece que a reforma trabalhista de 2017, né, ela traz, eu vou falar o termo aqui, se estiver errado você me corrige, é uma reversão do ônus da causa, é isso? Sucumbência. É sucumbência, isso. Ou seja, se ela perder, né, acaba te acionando por uma causa, e se ela perder, aquilo volta contra ela. Isso. Então a pessoa tem que ter muita responsabilidade quando ela for te acionar por uma coisa que talvez não seja bastante clara para ela, né? Sim, o acesso era muito mais restrito, né? Vamos dizer assim, a pessoa não tinha nada a perder. Hoje, ainda assim, algumas pessoas se sentem lesadas, é um direito delas, a gente não consegue controlar esse entendimento pessoal. Mas elas podem acionar a justiça, levar o entendimento delas, o fundamento delas, mas hoje acontece já de, caso você perca a ação, você precisa fazer o pagamento dos honorários do outro advogado. E isso é mais comum do que parece, né? É super comum, não, acontece com rotineiro, né? Sim, acontece com E parece que as ações trabalhistas caíram também sensivelmente depois disso, né? Elas caíram. O medo, né, tornou isso um pouco mais restrito, o acesso à justiça agora trabalhista. Eu julgo que as pessoas, elas pensam duas vezes agora, talvez assim, mas eu acho que o reflexo de ações trabalhistas, a diminuição disso vem de legislação, não só dessa alteração. Mas eu acho que falta muita coisa, particularmente eu acho que falta muita coisa da legislação, mas eu acho que ela veio acompanhando uma rotina empresarial muito grande. Ela, por mais que ela não esteja lapidada, ela buscou se adaptar a algumas situações, entrando aí benefícios, entrando algumas outras coisas da reforma trabalhista. Então eu acho que quando você começa a ver que outra pessoa já entrou e já perdeu, e isso daí começa a ficar um assunto mais, sabe, virou ação em massa, e você já entendeu que aquilo ali tá correto, você já não vai mais entrar, porque você já não vai mais perder seu tempo
em fazer aquilo ali porque tá correto. E a empresa, ela se sente segura de fazer isso, porque outras pessoas tentaram, outras pessoas entraram, e aquilo já teve aquele respaldo. Então, eu acho que a diminuição das ações, ela tem todo esse reflexo, não só o custo que passou a ter, mas também a segurança que a legislação passou a dar pro empresário, porque hoje ele tem alguns métodos que antes ele fazia, não era 100% correto, aliás, era correto, mas não estava previsto na lei, vamos dizer assim. A lei se adaptou à situação. Então, hoje, as práticas, elas continuam, só que agora regulamentadas, né? Muito bom, doutora Bruna. Perfeito, viu? Fer, a gente estava falando aqui sobre os riscos de você contratar hoje um benefício que não está amplamente regulado, né? Uhum. E quando a gente fala do benefício flexível, que para mim é a grande tendência, né, dos benefícios em si, evidentemente alimentação e refeição, cartão de alimentação e refeição vão estar dentro desse benefício flexível, isso já está meio que projetado ali, planejado nesse decreto que foi publicado em 10 de novembro de 2021, né? Esse decreto 10.854. Então, ali coloca que algumas regras entravam em vigor 30 dias após a publicação do decreto e outras com 18 meses após a publicação do decreto, que vai dar mais ou menos ali, acho que maio de 2023. Acho que a partir dali o benefício flexível ele fica amplamente seguro para as empresas realmente contratarem e melhorarem ali as opções para o colaborador. Tem um mercado gigantesco para isso, não tem para os empresários? Muito. Demais. Até só pegando um pouquinho da sua fala, Silvio, esses 18 meses que se encerram ali em maio, as pessoas precisam olhar para isso, né? Porque o fato de você contratar um benefício que te dá essa possibilidade pode ser um risco, né? Então, olhar para aquilo que você está trazendo de diferencial para dentro da sua empresa para que isso não acarrete problemas futuros, né? E quando a gente olha para esse mercado, né, de benefício, levando para esse lado flexível, onde você, né, vai poder unificar isso num único plástico. Então, né, como eu dizia, essa possibilidade de ter essa unificação, né, desses benefícios em si, acaba trazendo uma liberdade de escolha para as pessoas, né, para os usuários. Então, eu vou estar linkado num único plástico, né, para usar por segmentação, mas a flexibilidade que você pode ir elaborando campanhas e seguindo algumas regras proporciona a liberdade de escolha para essas pessoas. Então, a tendência ela é gigante, né? A gente observa essa movimentação do mercado realmente para campanhas que aumentam e engajam as pessoas, né, para a produtividade em si, e o benefício flexível vem a calhar justamente nessa dor, né, que esses empresários encontram. Muito bom. Tenho certeza que você está por dentro de tudo que os benefícios flexíveis podem fazer para as empresas e na hora certa a gente vai falar sobre isso com elas, né? Com certeza. Muito bacana. Alisson, estamos chegando aí perto do momento de encerramento do nosso podcast. Estamos falando aqui sobre o que tira o sono do empresário nas causas jurídicas. A Bruna está dando um show aqui para a gente. Então, falamos sobre passivo trabalhista, falamos sobre questões contratuais, sobre a atenção aos modelos de ação variável. Deixa para a gente a tua consideração final com relação a esse tema, para te permitir que os empresários possam dormir bem. Eu acho que um ponto mais relevante dessa conversa foi a fala da Bruna, quando ela disse que você não deve ter medo da ação trabalhista, né? Desde que você tenha isso muito bem organizado. E eu acho que você ter parceiros comerciais, e aí estou falando de qualquer área que tenha uma relação com possíveis colaboradores seus. Se você tem parceiros comerciais que são organizados, que registram todos os dados, que tem isso muito bem controlado, você pode ficar seguro numa trabalhista, né? E se você tem processos hoje que não estão muito bem organizados dentro da tua área, talvez investir um pouquinho mais na técnica dos departamentos, então que as áreas elas possam conhecer um pouquinho mais do que cabe a cada uma delas, trabalhar e ter todos os cuidados possíveis, né? Então, desde que você tenha isso muito bem organizado, não precisa ter medo da trabalhista, né, Bruno? Muito bom, Alisson, muito bom. Fê, vamos lá, suas considerações finais aí para você permitir que os empresários durmam bem? Eu acho que dentro do que foi falado, eu trago uma das primeiras falas da Bruna, né? A comunicação, né? Boa.
as pessoas, muitas vezes, elas tendenciam o medo, né, de chegar até um departamento jurídico, porque a Bruna colocou assim, né, a gente já olha eles com outros olhos, mas essa proximidade, né, com o departamento jurídico, levando as necessidades, né, as reais necessidades nesse sentido, seja numa elaboração de benefícios, né, eu quero montar uma campanha, eu quero trazer um pacote de benefícios mais atrativo para os meus colaboradores, ou até mesmo eu estou aqui fazendo um pagamento de uma remuneração variável, como isso precisa ser levado e conversado para que isso esteja em contrato, né? Então, essa troca entre os setores, seja dentro de uma empresa especificamente ou de uma consultoria que uma empresa menor possa vir a pagar, levar o que você busca de melhorias dentro daquilo que a empresa espera, né? Então, resumidamente, essa troca de experiência com pessoas que têm a informação real, né, faz toda a diferença. Então, um jurídico dando respaldo, né, de como seguir em relação a isso, você realmente não vai ter uma dor de cabeça futura. Muito bom, Fê. Obrigado. Doutora, eu vou fazer a minha consideração final aqui, porque, afinal de contas, a estrela da mesa é você, né? Mas vou pegar carona aqui no que o Alisson falou e no que a Fernanda falou, até para poder facilitar a minha conclusão. Mas eu acho que é isso, é organização e comunicação. A gente fala que o Brasil não é para amadores, né? Assim, você ser empresário, você ser um executivo no Brasil, é você remar contra ondas gigantes, né? Mas ter o jurídico, um jurídico positivo, um jurídico gente boa, nas suas tomadas de decisão, né? Para permitir que você faça tudo com segurança naquele momento, para que futuramente você não perca o seu sono, acho que talvez seja o melhor segredo. Então, não deixe para envolver o jurídico depois, né? Não deixe para procurar o médico quando você já está sentindo dor, né? Faça alguma coisa previamente ali, porque, afinal de contas, a empresa é um time e, dessa maneira, a gente tende a ter sonos melhores, né? Doutora, obrigado. Suas considerações finais, por favor. Bom, você falou comunicação e, desculpa, Alisson, esqueci qual foi a sua palavra agora aqui. Palavra? Na verdade, a comunicação foi a Fernanda, o Alisson falou organização. Isso, eu pensei numa terceira palavra, inovação. Boa. Eu acho que o empresário ele tem que pensar o seguinte, a lei, que é chata, burocrática, né, tem todo um processo, muda. Por que o empresário não vai mudar? Se a lei está se adaptando, por que o empresário não vai se adaptar? Então, a gente precisa pensar que o colaborador precisa de um benefício, ele precisa de um estímulo, a sua própria empresa precisa de uma campanha, ela precisa de nome, ela precisa crescer, ela precisa se fortalecer, seja internamente, seja um time, seja só uma equipe, seja qualquer outra coisa. A lei está mudando, muda. Você também, sabe, não fica lá em 1950 que não podia nada, que ninguém fazia nada, que as coisas não aconteciam. Tem um monte de coisa acontecendo. E às vezes o medo ou o receio da justiça, de um processo, de inovar em algum processo, e não digo só processo judicial, digo um processo interno, pode te travar e pode estar tirando tanta coisa boa para você, porque você pode mudar, você pode renovar coisas, você pode trazer oportunidades novas, você pode estimular tanta gente, você pode desonerar a sua folha, você pode ter benefícios financeiros e fiscais mesmo, você tem respaldo legal, por que você não vai fazer? Eu acho que a pergunta hoje ela já está ao contrário. Antes a gente perguntava, por que você deveria fazer? A pergunta hoje é, por que você não vai fazer? O que está acontecendo que você não quer fazer? Sabe, você pode perder um colaborador porque outra pessoa está fazendo. Você pode perder uma pessoa boa porque você não está com uma campanha bem feita, você não tem um setor ali dentro que está trazendo essa informação, que está trazendo esse estímulo para você. Então, assim, a lei deixa você fazer. Faz. Sabe? Só faça certo. Não vai sair fazendo de qualquer jeito, achando que qualquer coisa que te falam é uma verdade absoluta. Procure, igual o Alisson falou, achei perfeita a frase dele. Procura parceiros comerciais
consultores, seja quem for, que vai te dar essa segurança. E você pode fazer tanta coisa, você pode crescer tão mais rápido, você pode conseguir melhorar seu orçamento, você pode conseguir ter tanta coisa com um detalhezinho que às vezes você não tá olhando por medo ou porque você não se atualizou. Então eu acho que a hora agora é de inovar mesmo, não tem muito segredo, não. Perfeito, doutora Bruna. Você é ótima, viu? Eu sou seu fã. Obrigada. De verdade mesmo. Feliz da empresa que tem uma doutora Bruna no corpo jurídico dela, hein? Maravilha. Pessoal, é isso. Quero agradecer vocês mais uma vez por participar dessa conversa aqui. Enfim, mais uma vez um momento muito agradável, uma conversa bastante construtiva, esclarecedora. E eu espero vocês no próximo Papo de Gente e Gestão. Até mais. Valeu.